Meu nome é Hilda, tenho 60 anos. E o que vou lhe contar hoje mudará para sempre a maneira como você vê sua própria família. Há apenas 3 dias, meu filho Damian e minha nora Melissa nos empurraram, meu marido Henry e eu, de um penhasco de 27 metros. Enquanto eu jazia ali quebrada e sangrando, ouvi o sussurro desesperado do meu marido: Hilda, não se mexa. Finja-se de morta. Mas isso não foi o pior. O pior foi quando Henry revelou a verdade mais terrível que uma mãe poderia ouvir. Um segredo que nossos filhos guardaram por 25 anos. Por 4 décadas, Henry e eu construímos o que acreditávamos ser a família perfeita. Acordávamos todas as manhãs em nossa pequena casa no subúrbio, onde o cheiro de café fresco se misturava ao som dos pássaros cantando. Eu trabalhava como professora na escola primária local e todas as tardes voltava para casa com histórias dos meus jovens alunos. Henry tinha sua marcenaria, onde criava os móveis mais lindos que você já viu. Suas mãos, ásperas e delicadas, transformavam um simples pedaço de madeira em uma obra de arte. Tivemos 2 filhos, Richard, nosso primogênito, e Damian, 5 anos mais novo. Richard era a alma da casa, sempre rindo, sempre ajudando o pai na loja, sempre me protegendo de qualquer preocupação. Damian era diferente, mais reservado, mas eu o amava com a mesma intensidade. Como mãe, você nunca tem favoritos, ou pelo menos era o que eu pensava. Aos domingos, depois da igreja, a família inteira se reunia em volta da nossa mesa de carvalho, que Henry havia esculpido com as próprias mãos. Richard nos contava seus planos de estudar engenharia, enquanto Damian permanecia em silêncio, apenas beliscando a comida no prato. A vida era simples, mas bela. À noite, Henry e eu caminhávamos pela trilha ao redor de nossa pequena cidade, conversando sobre nossos sonhos, como veríamos nossos netos crescerem e como envelheceríamos juntos naquela mesma casa. Nunca imaginei que aquelas caminhadas fossem um treinamento para aquela que quase me matou. Nos fins de semana, eu organizava reuniões familiares onde minhas irmãs, Arrie e Irene, vinham com seus maridos e filhos. A casa se enchia de risadas, crianças correndo por toda parte, mulheres compartilhando receitas na cozinha enquanto os homens consertavam algo no quintal. Henry era meu parceiro perfeito. Depois de 40 anos de casamento, ele ainda me trazia flores silvestres que colhia no caminho para o trabalho. Ele me ajudava a corrigir as provas dos meus alunos, e eu segurava pedaços de madeira para ele enquanto ele os cortava em sua oficina. Éramos uma equipe, uma unidade inquebrável, ou assim eu pensava. À noite, sentávamos na varanda para observar as estrelas e planejar nosso futuro. Conversamos sobre viajar quando nos aposentamos, ver o oceano pela primeira vez, construir uma casa menor quando nossos filhos formassem suas próprias famílias. Mas a felicidade perfeita, como eu descobriria anos depois, muitas vezes esconde as tragédias mais profundas. Quando Richard fez 20 anos, algo mudou em nossa família. Ele começou a discutir com Damian sobre coisas que eu não entendia. Eu os ouvia sussurrando no corredor e eles ficavam em silêncio quando eu aparecia. Henry me disse que era só uma coisa de irmão e que isso ia passar. Eu queria acreditar nele porque precisava acreditar que minha família ainda era perfeita. Certa noite de outubro, exatamente 25 anos atrás, Richard não voltou para casa para jantar. Esperamos até 11, depois 12, depois 1 da manhã. Damian estava em seu quarto supostamente estudando, mas notei algo estranho em seus olhos sempre que perguntei sobre seu irmão. Henry saiu para procurá-lo com nossos vizinhos. Eles verificaram cada canto da cidade, cada trilha, cada lugar que Richard costumava frequentar. Ao amanhecer, encontraram o corpo dele no fundo do desfiladeiro do rio. A polícia disse que foi um acidente, que ele provavelmente tropeçou no escuro. Nunca questionei essa versão porque não conseguia imaginar que a verdade fosse muito mais horrível. O funeral de Richard foi o dia mais sombrio da minha vida. Usei meu único vestido preto, o mesmo que usei no funeral da minha mãe. Damian estava estranhamente calmo para alguém que acabará de perder o irmão mais velho. Enquanto eu chorava até não ter mais lágrimas, ele permaneceu em silêncio, com uma expressão que agora, depois do que sei, me arrepia. Henry não saiu do meu lado o dia todo, me segurando quando minhas pernas cederam, sussurrando palavras de conforto que agora sei que tinham um gosto amargo em sua boca. Após a morte de Richard, Damian mudou completamente. Tornou-se mais atencioso, mais amoroso, como se estivesse tentando compensar algo. Ele me ajudava com as tarefas domésticas, acompanhava o pai até a oficina e me trazia coisas quando via que eu estava triste. Eu achava que era a maneira dele de lidar com a dor, de preencher o vazio que Richard havia deixado para trás. Como eu era ingênua! O que ele estava realmente fazendo era construir uma máscara perfeita para esconder o monstro que havia dentro dela.
Os anos se passaram e a ferida nunca cicatrizou completamente, mas aprendemos a conviver com ela. Damian se casou com Melissa, uma garota doce da cidade vizinha, e eles pareciam felizes. Eles tiveram 2 filhos lindos, e eu finalmente senti que a vida estava nos dando uma segunda chance de felicidade. Melissa me chamava de mãe e me ajudava com as tarefas domésticas quando eles me visitavam. Damian herdara o talento do pai para a carpintaria e tinha seu próprio negócio. Tudo parecia perfeito novamente. Mas agora, deitado no fundo deste desfiladeiro com minhas costelas quebradas e o gosto metálico de sangue na boca, entendo que toda aquela felicidade foi uma mentira cuidadosamente construída. Os primeiros sinais de que algo estava errado começaram há 6 meses, quando Henry e eu decidimos atualizar nosso testamento. Tínhamos salvado nossas vidas inteiras. E entre a casa, o terreno que herdei dos meus pais e as economias do banco, tínhamos quase $200.000 para deixar aos nossos filhos e netos. Foi Damian quem sugeriu que visitássemos o advogado. Mãe e pai, vocês dois já têm 60 anos. É importante ter tudo em ordem, ele nos disse com aquele sorriso que agora parece sinistro. Melissa acenava com a cabeça ao lado dele, acariciando minha mão com aqueles dedos que mais tarde me empurrariam para a morte. Nós te amamos muito e queremos ter certeza de que você está protegido, acrescentou com sua voz doce. Como fui tola em interpretar aquelas palavras como amor genuíno. O advogado, um homem mais velho chamado Albert, que conhecíamos há anos, explicou as opções. Poderíamos colocar tudo em um fundo fiduciário, dividir a herança entre os filhos de Damian ou simplesmente fazer um testamento tradicional. Damian insistiu em nomear ele e Melissa como nossos únicos herdeiros, argumentando que eles cuidariam da distribuição equitativa entre os netos. Além disso, ele disse: "Você vai precisar de nós quando for mais velho. É melhor termos acesso aos recursos para cuidar de você adequadamente." Algo em seu tom de voz me deixou desconfortável, mas Henry pareceu convencido. Meu marido, que sempre confiara mais em mim, aceitou a proposta sem muita resistência. Eu tinha minhas dúvidas, principalmente porque me lembrava de como Richard sempre falava em nos ajudar financeiramente quando ficássemos mais velhos. Meu filho mais velho tinha planos, sonhava em cuidar de nós quando chegasse a hora, mas Richard se foi, e Damian era nosso único filho sobrevivente. Assinamos os papéis numa terça-feira à tarde. Lembro que Melissa estava usando um lindo vestido verde e me deu um abraço apertado depois da cerimônia. "Agora somos oficialmente uma família unida para sempre", ela sussurrou em meu ouvido. Suas palavras me deram um arrepio na hora, embora eu não entendesse o porquê. Damian apertou a mão do pai com um sorriso que não alcançava seus olhos. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, não consegui me livrar da sensação de que havia cometido um erro terrível. As semanas seguintes foram estranhas. Damian e Melissa começaram. "Meu nome é Hilda. Tenho 60 anos. E o que vou lhe contar hoje mudará para sempre a maneira como você vê sua própria família. Há apenas 3 dias, meu filho Damian e minha nora Melissa nos empurraram, meu marido Henry e eu, de um penhasco de 27 metros. Enquanto eu jazia ali quebrada e sangrando, ouvi o sussurro desesperado do meu marido: Hilda, não se mexa. Finja-se de morta." Mas isso não foi o pior. O pior foi quando Henry revelou a verdade mais terrível que uma mãe poderia ouvir. Um segredo que nossos filhos guardaram por 25 anos. Por 4 décadas, Henry e eu construímos o que acreditávamos ser a família perfeita. Acordávamos todas as manhãs em nossa pequena casa no subúrbio, onde o cheiro de café fresco se misturava ao som dos pássaros cantando. Eu trabalhava como professora na escola primária local e todas as tardes voltava para casa com... Quando contei isso a eles, vi um brilho de irritação nos olhos de Damian que me deu um calafrio. "Mãe, você está sendo irracional", ele disse em um tom que nunca tinha usado comigo antes. "Esta casa é grande demais para 2 pessoas da sua idade. Se você cair da escada ou algo acontecer, não conseguiremos ajudá-lo a tempo." Melissa assentiu vigorosamente, acrescentando: "Além disso, a manutenção deve custar uma fortuna. Seria muito mais inteligente vender agora, enquanto o mercado imobiliário está em alta, e mudar para algo mais apropriado para a sua idade." Henry começou a considerar os argumentos deles. Meu marido, que sempre fora prático, começou a falar sobre a lógica por trás das sugestões deles. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que havia algo mais por trás de toda essa pressão. Certa noite, depois de mais uma dessas conversas tensas, perguntei a Henry se ele não achava estranho que Damian estivesse repentinamente tão interessado em nossos assuntos financeiros. "Hilda, ele só se importa conosco", ele respondeu enquanto escovava os dentes. "Talvez devêssemos considerar as sugestões dele."
Não somos tão jovens quanto costumávamos ser. Mas vi algo nos olhos do meu marido, uma sombra de dúvida que ele não queria reconhecer. Agora eu sei que Henry já tinha suas suspeitas de que ele tinha começado a conectar pontos que eu nem sabia que existiam. As coisas pioraram quando Damian sugeriu que lhe demos uma procuração sobre nossas finanças. É só por precaução, explicou ele, enquanto Melissa preparava chá em nossa cozinha como se fosse dona do lugar. Se um de vocês ficar doente ou tiver um problema de saúde, podemos cuidar de seus negócios sem complicações legais. A maneira como ele disse isso tão naturalmente, tão logicamente, quase me convenceu. Mas havia algo em sua insistência que me deixou nervoso. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordado, olhando para o teto, ouvindo a respiração de Henry ao meu lado, tentando entender por que me sentia tão inquieto. No dia seguinte, decidi ligar para minha irmã Rie para pedir conselhos. A Rie sempre foi mais esperta do que eu, mais desconfiada das intenções das pessoas. Quando contei a ela sobre a pressão de Damian, ela ficou em silêncio por um longo momento. Hilda finalmente disse: "Não te parece estranho que Damian esteja tão ansioso para controlar seu dinheiro? Quer dizer, ele tem o próprio negócio. Ele está indo bem financeiramente. Por que ele precisaria de tanto controle sobre suas finanças?" As palavras dela me atingiram como um tapa. Ela estava certa. Damian nunca pareceu ter problemas financeiros, nunca pediu dinheiro emprestado e nunca demonstrou qualquer sinal de precisar de nossa ajuda financeira. Naquela tarde, quando Damian veio para mais uma de suas palestras sobre nosso futuro, decidi confrontá-lo diretamente. "Filho", eu disse enquanto estávamos sentados na sala de estar, "por que é tão importante para você ter controle sobre nossas finanças? Seu pai e eu ainda estamos em sã consciência." Sua reação foi imediata e reveladora. Seu rosto endureceu, e por um momento vi algo em seus olhos que me lembrou de outra pessoa, algo frio, calculista e perigoso. "Mãe, não se trata de controle", respondeu ele com a voz tensa. "Trata-se de amor, cuidado e responsabilidade familiar." Mas a maneira como ele falou sobre responsabilidade familiar soou mais como uma ameaça do que uma expressão de afeto. Melissa, que até então estivera em silêncio, interveio com sua voz doce, porém firme. "Hilda, nós só queremos o seu bem. É doloroso ver você se preocupar com coisas que poderíamos facilmente resolver." Naquela noite, depois que eles foram embora, Henry e eu tivemos nossa primeira discussão séria em anos. Ele achou que eu estava sendo paranoica, que eu estava procurando problemas onde não havia. Insisti que algo não estava certo, que o comportamento do nosso filho tinha mudado demais. "Henry", eu disse enquanto lavávamos a louça, "você se lembra de como Damian era antes do Richard morrer? Ele era diferente, mais distante, não sei explicar, mas havia algo nele que me assustava." Meu marido parou de lavar o prato nas mãos e me olhou atentamente. Em seus olhos vi algo que nunca tinha visto antes. Reconhecimento. "Hilda", disse ele em voz muito baixa, "há coisa sobre a morte de Richard que eu nunca te contei." Meu coração começou a bater tão forte que pensei que fosse sair pela boca. As palavras de Henry me atingiram como um raio. "E a morte do Richard?" perguntei com a voz trêmula. Meu marido sentou-se pesadamente em uma das cadeiras da cozinha, a mesma mesa onde havíamos compartilhado milhares de refeições em família, onde Richard costumava fazer a lição de casa e onde Damian sempre permanecia em silêncio. Henry passou as mãos pelo rosto como se tentasse apagar as memórias que o atormentavam havia 25 anos. "Na noite em que Richard morreu", começou ele com a voz embargada. "Damian não estava no quarto estudando como nos contou. Eu o vi sair de casa por volta das 20 horas. Eu segui porque algo em sua atitude me preocupava. Ele estava muito estranho naqueles dias, mais agressivo, mais ressentido." Meu marido fez uma pausa, olhando para as mãos como se a terrível verdade que ele havia guardado por tanto tempo estivesse escrita nelas. "Eu os vi discutindo perto do desfiladeiro. Hilda, eu os ouvi gritando coisas horríveis um para o outro. Meu mundo começou a girar. Sobre o que eles estavam discutindo?" Sussurrei, embora parte de mim não quisesse mais saber a resposta. Henry ergueu os olhos e vi lágrimas em seus olhos. Lágrimas que ele nem havia derramado no funeral do nosso filho mais velho. "Sobre a herança." Hilda Damian ficou furiosa porque Richard era o mais velho, porque, segundo as tradições familiares, ele herdaria a maior parte dos nossos bens. Mas havia algo mais, algo sobre dinheiro que Richard havia descoberto. "Que dinheiro?" perguntei, sentindo o chão sumir sob meus pés. Henry suspirou profundamente antes de continuar. 3 dias antes de morrer, Richard veio falar comigo na oficina. Ele descobriu que Damian estava roubando dinheiro da poupança da família. Pequenas quantias no início, mas depois somas maiores.
Richard tinha provas. Ele vinha investigando há meses. Minha mente se recusava a processar o que eu ouvia. Meu filho mais novo, aquele que fora tão atencioso após a morte de Richard, aquele que nos ajudou e cuidou de nós, vinha nos roubando desde antes da morte do irmão. Por que você nunca me contou? Acusei Henry, sentindo a traição se multiplicar em dobro. Porque quando cheguei ao desfiladeiro naquela noite, já era tarde demais, respondeu ele com a voz embargada. Vi Damian parado ao lado do corpo de Richard. Nosso filho mais novo tremia, chorava e repetia sem parar: foi um acidente. Foi um acidente. Ele me olhou com aqueles olhos desesperados e implorou que eu o ajudasse. Pai, ele disse. Richard tropeçou quando tentou me bater. Eu me defendi e ele perdeu o equilíbrio. Lágrimas escorriam incontrolavelmente pelo meu rosto. Mas você acreditou nele, murmurei, mesmo já sabendo a resposta. Henry assentiu lentamente com uma expressão de culpa que o acompanhava há décadas. Ele era meu filho, Hilda. Meu filho mais novo estava pedindo minha ajuda, e Richard já estava morto. Eu não conseguiria trazer um de volta à vida destruindo o outro. Achei que foi realmente um acidente Damian ter aprendido a lição, que ele se tornaria um homem melhor depois disso. E o dinheiro roubado? Perguntei, precisando saber cada detalhe daquele pesadelo. Damian prometeu que devolveria aos poucos, que havia pegado o dinheiro para investir em um negócio que deu errado. Ele jurou que nunca mais faria algo assim. E eu acreditei nele, Hilda. Que Deus me perdoe. Mas acreditei porque precisava acreditar que meu filho não era um assassino. Levantei-me da mesa, cambaleando, segurando-me na parede para não cair. Tudo que eu acreditava sobre minha família, sobre meu filho sobrevivente, sobre os últimos 25 anos da minha vida, era mentira. Ele devolveu o dinheiro? Perguntei, embora já soubesse a resposta pela expressão no rosto de Henry. Nunca respondeu ele. Na verdade, ele continuava roubando pequenas quantias que eu fingia não notar, porque confrontá-lo significaria admitir que eu havia encoberto um assassinato. Tornei-me cúmplice dele, Hilda. Cada vez que eu ficava em silêncio, cada vez que fingia não ver as contas bancárias minguarem, eu me tornava ainda mais cúmplice dele. A horrível realidade começou a tomar forma na minha mente. É por isso que ele está tão interessado em controlar nossas finanças agora, murmurei. Não é porque ele se importa conosco. É porque ele quer terminar o que começou há 25 anos. Henry assentiu gravemente. E tem mais uma coisa, Hilda. Algo que descobri há algumas semanas. O que mais poderia haver? Perguntei, sentindo que meu coração não aguentava mais revelações. Henry foi até sua mesa e tirou alguns papéis que estava escondendo sob outros documentos. Tenho investigado discretamente as finanças de Damian. Sua carpintaria não está indo tão bem quanto ele quer que acreditemos. Na verdade, ele está à beira da falência. Ele deve mais de $100.000 a vários bancos e fornecedores. Os papéis tremiam em minhas mãos enquanto eu lia os números. Damian não era o homem de sucesso que fingia ser. Era um fracasso desesperado que vivia de mentiras e dinheiro roubado há décadas. A Melissa sabe de tudo isso? Perguntei, lembrando-me do seu sorriso doce e dos seus abraços carinhosos. Tenho certeza que sim, respondeu Henry. Notei como ela direciona as conversas quando falam sobre o nosso dinheiro. Como ela faz perguntas específicas sobre nossas economias, o valor da casa, nossas apólices de seguro de vida. Não são perguntas inocentes, Hilda. São perguntas de alguém que está calculando exatamente quanto vale a nossa morte. Aquela frase me arrepiou até os ossos. Nossa morte, repeti num sussurro. Foi a primeira vez que considerei que Damian pudesse querer nos causar danos físicos. Até aquele momento, eu pensava que ele só queria nos roubar ou nos enganar. Mas se ele matou o próprio irmão por dinheiro, o que o impediria de matar os pais pelo mesmo motivo? Henry, eu disse, agarrando suas mãos. Temos que ir à polícia. Temos que contar a verdade sobre Richard e sobre o que está acontecendo agora. Mas meu marido balançou a cabeça com uma expressão de desespero que me partiu o coração. Com que provas, Hilda? Sou cúmplice no acobertamento de um assassinato. Se eu falar agora, também vou para a cadeia. E além disso, quem vai acreditar num senhor de 65 anos que guarda esse segredo há 25 anos? Ele estava certo. Vamos esperar que ele nos mate como matou Richard? Vamos ter muito cuidado, disse Henry, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Vamos encontrar uma maneira de nos proteger, de reunir evidências para... Mas suas palavras foram interrompidas pelo som do telefone. Era Damian. Oi, mãe, disse ele com aquela voz doce que agora me soava sinistra. A Melissa e eu estávamos pensando, e achamos que seria lindo comemorar seu 40º aniversário de casamento com algo especial. Que tal te levarmos para aquelas montanhas de que você sempre fala no próximo fim de semana?
Poderíamos fazer uma trilha em família, tirar fotos e passar um dia perfeito juntos. Meu sangue congelou. Olhei para Henry, que ouvirá a conversa e tinha a mesma expressão de terror no rosto. Essa é uma ideia muito legal, filho, consegui responder com a voz trêmula. Mas vamos pensar nisso e voltamos a falar com você amanhã. Depois de desligar, Henry e eu nos olhamos em silêncio, sabendo que tínhamos acabado de receber um convite para nossa própria execução. As montanhas, murmurei. Ele vai nos levar para as montanhas para nos matar e fazer parecer um acidente. Henry assentiu gravemente, assim como fez com Richard no desfiladeiro. Naquela noite não dormimos um minuto, abraçados na cama, planejando como poderíamos nos salvar do nosso próprio filho. Os dias seguintes foram um pesadelo de terror e fingimento. Henry e eu tivemos que agir como se nada tivesse acontecido quando Damian e Melissa vieram nos visitar, sorrindo quando eles falaram sobre a viagem às montanhas, concordando quando nos contaram animadamente que iriam passar um tempo com a família. Mas por dentro, cada fibra do meu ser gritava de medo. Eu sabia que estava olhando nos olhos dos assassinos do meu filho mais velho, e que agora eles planejavam fazer o mesmo comigo e com meu marido. Melissa chegou na quarta-feira à tarde com uma sacola de compras e aquele sorriso radiante que agora parecia a careta de um demônio. Hilda, querida, disse ela, abraçando-me com aqueles braços que logo me empurrariam para a morte. Comprei alguns suprimentos para nossa aventura na montanha. Biscoitos, água, frutas, tudo o que precisamos para o piquenique. Ela me mostrou o conteúdo da bolsa como se fosse uma criança animada, mas eu só conseguia pensar em como cada um desses itens poderia ser usado para encobrir nosso assassinato. Também trouxe minha câmera nova, acrescentou ela, pegando uma câmera digital cara. Quero capturar cada momento deste dia especial. Serão fotos que guardaremos para sempre. A ironia das palavras dela me deixou enjoado. A única foto que ela tiraria seria dos nossos corpos destroçados no fundo de algum penhasco, se alguém nos encontrasse. Damian apareceu atrás dela carregando uma mochila de caminhada novinha em folha. Pai, disse ele a Henry com entusiasmo fingido. Comprei todo o equipamento necessário para uma caminhada segura. Cordas, arneses, lanternas, um kit de primeiros socorros. Cada palavra que saía de sua boca soava como uma zombaria cruel. Equipamentos de segurança para planejar nossos assassinatos. A perversidade da situação me deixou tonta. Não é um pouco perigoso para pessoas da nossa idade? Perguntei, tentando parecer casual enquanto procurava uma desculpa para cancelar a viagem. Melissa acariciou minha bochecha com aquela falsa ternura que me embrulhou o estômago. É por isso que escolhemos uma trilha muito fácil e segura, ela me garantiu. É uma caminhada que até crianças podem fazer. Além disso, Damian e eu estaremos lá para cuidar de você o tempo todo. Sim, eles estariam lá para cuidar de nós até o momento exato em que decidissem nos empurrar de um penhasco. Naquela noite, quando eles finalmente foram embora, Henry e eu sentamos na sala de estar, tremendo, não apenas de frio, mas do terror absoluto que estávamos contendo por horas. Não podemos ir, eu disse, agarrando suas mãos. Simplesmente não podemos. Vamos inventar alguma desculpa. Se não formos, respondeu Henry com voz grave. Eles vão encontrar outra maneira de nos matar. Talvez algo que pareça ainda mais acidental, como um incêndio em casa ou um assalto que deu errado. Pelo menos nas montanhas. Sabemos o que eles vão tentar fazer. Suas palavras tinham uma lógica terrível, mas não me confortaram em nada. Então, o que você sugere? Perguntei, desesperada para encontrar uma solução que salvasse nossas vidas. Henry ficou pensativo por alguns minutos antes de responder. Nós vamos, mas vamos estar preparados. Vou esconder meu celular e programá-lo para gravar tudo o que acontecer. Se sobrevivermos, teremos provas. E se não sobrevivermos, sua voz falhou. Pelo menos alguém saberá a verdade. Na sexta-feira à noite mal conseguimos tocar no jantar. Sabíamos que poderia ser a nossa última refeição juntos em casa, naquela cozinha onde havíamos compartilhado tantos momentos felizes quando éramos uma família de verdade. Henry revisou seu testamento mais uma vez, certificando-se de que se algo acontecesse conosco, pelo menos Damian não ficaria com tudo sem que houvesse algum registro de nossas suspeitas. Escrevi uma carta, confessou ele, puxando o envelope lacrado da mesa. Está endereçada à sua irmã Rie. Nela, explico tudo o que sabemos sobre a morte de Richard e o que acreditamos que Damian planeja fazer conosco. Escondi-a no lugar onde guardamos nossos documentos importantes. Se não voltarmos desta viagem, pelo menos ela saberá onde procurar a verdade. Naquela noite fomos para a cama abraçados, sussurrando palavras de amor que poderiam ser as últimas.
Se algo acontecer comigo, disse Henry, quero que saiba que esses 40 anos com você foram os melhores da minha vida. Apesar de tudo, apesar dos erros e dos segredos, eu te amo mais do que a minha própria vida. Chorei em silêncio, memorizando o ritmo de sua respiração, o calor de seu corpo, o cheiro de sua pele. O sábado amanheceu com um céu limpo que parecia zombar da nossa situação. Damian chegou cedo, assobiando uma melodia alegre que me gelou o sangue. Bom dia, amores, ele chamou da porta da frente. Prontos para a grande aventura? Melissa apareceu atrás dele, radiante como uma noiva no dia do seu casamento, só que este era um casamento com a morte. Durante o café da manhã, que mal conseguimos comer, Damian explicou em detalhes o caminho que faríamos. É uma trilha linda, disse ele, abrindo um mapa sobre a mesa. Leva a um mirante de onde se avista todo o vale. Dizem que a vista é espetacular. Seus olhos brilhavam com um entusiasmo que parecia demoníaco. Claro, as vistas seriam espetaculares. Seriam as últimas que veríamos em nossas vidas. A trilha tem algumas partes íngremes, acrescentou Melissa como se estivesse nos dando informações turísticas úteis, mas nada que caminhantes experientes como você não consigam lidar. O comentário dela sobre nossas supostas habilidades de trilha soou como uma piada cruel. Éramos dois senhores de 60 anos que raramente andavam pelo parque de vez em quando. Enquanto carregávamos o carro, vi Damian verificando meticulosamente sua mochila, certificando-se de que tinha tudo o que precisava para seu plano. Vi cordas, uma pequena pá e algo que parecia um sinalizador. Para que serve isso? Perguntei, apontando para a arma. Por segurança, ele respondeu sem hesitar. Se nos perdermos ou algo der errado, podemos enviar um sinal de socorro. Claro, eles enviariam um sinal de socorro depois de nos empurrar de um penhasco para que nossos corpos pudessem ser encontrados, e seria confirmado que foi um trágico acidente durante uma caminhada em família. Tudo foi calculado. Cada detalhe foi planejado para que nossos assassinatos parecessem perfeitamente naturais. A viagem de carro até as montanhas durou 2 horas que pareceram uma eternidade. Melissa colocou uma música animada e cantou junto, como se estivéssemos realmente fazendo um passeio divertido em família. Damian dirigia com cuidado, obedecendo a todos os limites de velocidade e parando em todos os sinais de parada. Ele não queria arriscar um acidente que arruinasse seus planos perfeitos. Durante a viagem, Henry discretamente pegou minha mão e ativou a gravação em seu celular. Tudo o que acontecesse a partir daquele momento seria gravado. Se conseguíssemos sobreviver, teríamos provas. Se não, pelo menos a verdade não morreria conosco. Quando finalmente chegamos ao início da trilha, meu coração batia tão forte que pensei que fosse sair pela boca. O lugar era lindo, com árvores altas e o som de um rio próximo. Mas para mim, tornou-se o cenário da minha própria execução. Damian e Melissa tiraram suas mochilas do carro, sorrindo e brincando como se fosse o dia mais feliz de suas vidas. Pronto para a aventura? Perguntou Damian. E pela primeira vez em 25 anos, vi o mesmo brilho frio em seus olhos que ele tivera na noite em que matou o irmão. As trilhas começaram relativamente fáceis, serpenteando entre árvores exuberantes e rochas cobertas de musgo. Melissa caminhava à nossa frente, constantemente tirando fotos e comentando sobre a beleza da paisagem. Olhem essas flores silvestres, ela exclamou, apontando para os arbustos cheios de flores amarelas e para aquele lindo pássaro. Sua performance foi perfeita, a de uma nora amorosa aproveitando um dia especial com seus sogros. Damian caminhava atrás de nós, supostamente para garantir que não ficássemos para trás, mas eu sentia seus olhos cravados em nossas costas como punhais. Toda vez que eu me virava para olhá-lo, ele sorria com aquele sorriso que ele havia aperfeiçoado ao longo de 25 anos de mentiras. Como vocês estão, mamãe e papai? Ele perguntava com falsa preocupação. Precisam parar e descansar? Depois de 1 hora de caminhada, começamos a subir uma parte mais íngreme da trilha. Minhas pernas já estavam pesadas e Henry respirava com dificuldade. Não estávamos acostumados a esse tipo de exercício, e nossos filhos assassinos sabiam disso perfeitamente. Eles haviam escolhido um caminho que nos esgotaria fisicamente, nos deixando vulneráveis quando chegasse a hora de executar seu plano. Estamos quase no mirante, anunciou Melissa. Embora, de acordo com o mapa que eu tinha visto em casa, ainda tivéssemos pelo menos mais 1 hora de caminhada. A mentira dela confirmou que eles não tinham intenção de chegar ao verdadeiro mirante. O lugar onde planejam nos matar deve ser muito mais próximo. Durante a caminhada, tentei memorizar cada detalhe da trilha, cada árvore, cada pedra que pudesse servir de referência se eu sobrevivesse, e precisava explicar à polícia exatamente onde tudo havia acontecido.
Henry fazia o mesmo, e ocasionalmente trocávamos olhares carregados de terror e determinação. Sabíamos que estávamos caminhando para a morte, mas também sabíamos que era nossa única chance de obter provas contra nossos assassinos. Ah, olha só! Melissa gritou de repente, apontando para uma formação rochosa que se erguia à nossa direita. Aquele penhasco tem uma vista incrível. Que tal subirmos lá para tirar umas fotos especiais? Meu sangue gelou. Lá estava ele, o lugar que haviam escolhido para o nosso assassinato. O penhasco erguia-se cerca de 27 metros acima da trilha principal, acessível por um caminho secundário que parecia muito mais perigoso do que aquele que estávamos seguindo. As pedras estavam soltas. Havia menos árvores para nos agarrarmos caso tropeçássemos. E do topo, dava para ver um precipício que descia em um desfiladeiro profundo cheio de pedras irregulares. Não sei se é uma boa ideia, eu disse, tentando parecer casual. Essa trilha parece bem perigosa para pessoas da nossa idade. Mas Damian já tinha começado a caminhar em direção ao desvio, carregando sua mochila cheia de equipamentos de segurança que eu sabia que ele não usaria para nos salvar. Vamos, mãe, disse ele com aquela voz que usava quando era criança e queria me convencer de alguma coisa. Só vai levar alguns minutos. Além disso, a Melissa tem razão. As fotos lá de cima vão ficar espetaculares. A maneira como ele disse espetacular me fez tremer. Seriam espetaculares para quem os visse depois, como evidência do nosso acidente. Henry apertou minha mão discretamente, lembrando-me de que seu celular estava gravando tudo. Precisávamos continuar. Tivemos que ir até o fim para conseguir as provas necessárias. Se recusássemos agora, eles simplesmente encontrariam outra oportunidade, outro lugar, outra desculpa para nos matar. A subida até o penhasco foi exaustiva. As pedras soltas deslizavam sob nossos pés e mais de uma vez estive prestes a cair. Mas o mais assustador foi perceber o quão perfeito aquele lugar era para um assassinato. Se alguém acidentalmente tropeçasse e caísse do topo, não haveria como sobreviver. E o mais importante, não haveria testemunhas. Quase lá, gritou Melissa lá de cima, onde já havia chegado com a agilidade de quem havia planejado a rota com cuidado. Damian a seguiu e ajudou Henry e eu a completar os últimos metros da subida. Suas mãos em meus braços pareciam as garras de um abutre. O mirante era realmente espetacular. De lá, era possível avistar todo o vale, as montanhas ao longe e o rio serpenteando por entre as árvores. Em qualquer outra circunstância, teria sido um momento lindo para compartilhar com a família. Mas, sabendo o que eu sabia, o lugar parecia o cenário perfeito para um pesadelo. Vem aqui para as fotos, gritou Melissa, posicionando-se perto da beira do penhasco. Quero que o vale fique ao fundo. Henry e eu nos aproximamos lentamente, cada passo nos aproximando do nosso destino final. Eu podia ver Damian se posicionando estrategicamente atrás de nós, calculando ângulos, medindo distâncias. Perfeito, exclamou Melissa, erguendo a câmera. Agora se abracem e sorriam. Henry e eu nos abraçamos provavelmente pela última vez, enquanto ela tirava foto após foto. Cada flash da câmera parecia um relâmpago anunciando a tempestade que estava por vir. Tire mais uma, sugeriu Damian, aproximando-se de nós. Mas desta vez afaste-se um pouco para que a paisagem fique melhor. Um passo para trás significava estar exatamente à beira do precipício. Henry e eu trocamos um olhar. A hora havia chegado. Recuamos conforme nos foi dito, sentindo o chão firme desaparecer sob nossos pés e restando apenas o vazio do abismo atrás de nós. Melissa levantou a câmera mais uma vez, mas dessa vez vi algo diferente em seus olhos. Não havia mais necessidade de fingir. A máscara havia caído. Sorria, disse ela com uma voz que já não era nada doce. Esta vai ser sua última foto. Naquele momento, Damian avançou em nossa direção com os braços estendidos. O plano era simples, nos empurrar para trás para que caíssemos no vazio, tirar algumas fotos do acidente e então descer para descobrir nossos corpos destroçados. Mas Henry estava se preparando para este momento. No último segundo, ele conseguiu agarrar o pulso de Damian e puxá-lo para frente. Se vamos morrer, você vem conosco, ele gritou com uma fúria que eu nunca tinha visto nele antes. Por um momento nós quatro ficamos cambaleando na beira do penhasco, segurando-uns aos outros em uma dança macabra entre a vida e a morte. Melissa gritou e tentou ajudar Damian, mas o peso de todos nós era demais. Senti o chão ceder sob meus pés, senti a gravidade começar a vencer a batalha. E então nós quatro caímos juntos, presos em um abraço mortal, gritando enquanto o ar assobiava ao nosso redor, e o solo rochoso se aproximava em uma velocidade vertiginosa.
Naqueles segundos que duraram uma eternidade, pensei em Richard, em como ele deve ter se sentido quando Damian o empurrou para o desfiladeiro 25 anos atrás. O impacto foi brutal. Ouvi o som horrível de ossos quebrando, o som do meu próprio corpo se despedaçando contra as pedras. A dor era indescritível. Mas ainda mais terrível era o gosto de sangue na minha boca e a certeza de que desta vez Damian havia vencido. Desta vez não haveria testemunhas para contar a verdade. Mas então ouvi a voz de Henry, fraca, mas clara. Hilda, não se mexa. Finja-se de morta. E eu percebi algo incrível. Eu ainda estava viva. A dor era tão intensa que pensei que fosse enlouquecer. Cada fibra do meu corpo gritava de agonia. Senti sangue escorrendo pelo meu rosto e algo molhado e pegajoso encharcando minhas roupas. Mas a voz de Henry ecoou em meus ouvidos como uma ordem divina. Finja-se de morto. Com uma força de vontade que eu não sabia que possuía, permaneci completamente imóvel, controlando até minha respiração para que fosse imperceptível. A poucos metros de distância, eu ouvia os gemidos de dor de Damian e Melissa. Eles também haviam sobrevivido à queda, mas, pelos gemidos, pareciam estar em pior estado do que nós. Melissa ouvia a voz embargada do meu filho. Você está bem? A preocupação dele com a esposa me embrulhou o estômago. Este homem, que havia assassinado o próprio irmão e tentado nos matar, ainda era capaz de sentir amor por alguém. Acho que quebrei a perna, gemeu Melissa. Dói muito, Damian. E os mais velhos? A maneira desrespeitosa como ela se referiu a nós confirmou o que eu já sabia. Nunca fomos família para ela. Éramos apenas obstáculos no seu caminho para o nosso dinheiro. Ouvi um movimento como se Damian estivesse rastejando em nossa direção. Meu coração batia tão rápido que tive medo de que ele ouvisse. Eles estão mortos, anunciou ele após alguns minutos que pareceram horas. Ambos estão com os olhos abertos, mas não respiram. A mentira dele me encheu de uma estranha esperança. Se ele acreditasse que estávamos mortos, talvez tivéssemos uma chance. Perfeito, sussurrou Melissa com uma satisfação que me gelou o sangue. Funcionou exatamente como planejamos. Bem, exceto pela parte em que caímos também. Ouvi sua risada amarga. Pelo menos não precisaremos mais fingir que os amamos. Pelos minutos seguintes, pareceu uma eternidade. Damian e Melissa conversaram sobre a situação. Ambos estavam feridos, mas conseguiam se mover. O plano agora era rastejar até encontrarem um lugar de onde pudessem pedir ajuda e então contar a história de como sobreviveram milagrosamente a um trágico acidente que matou seus pobres avós. Lembre-se da história, disse Damian para Melissa. Estávamos tirando fotos quando uma pedra se soltou sob os pés do papai. Ele tropeçou e, tentando se agarrar, puxou a mamãe junto. Tentamos ajudar, mas caímos também. É importante que nossas histórias coincidam. Eu sei, respondeu Melissa. Já praticamos isso centenas de vezes. Somos os sobreviventes traumatizados de uma tragédia familiar. Coitados de nós. Perdemos nossos queridos sogros em um acidente horrível. A performance dela foi tão convincente que se eu não tivesse vivido a verdade, teria acreditado em cada palavra. Gradualmente suas vozes foram sumindo enquanto eles rastejavam em direção ao que esperavam ser sua salvação. Quando finalmente caiu o silêncio, Henry sussurrou meu nome tão baixo que mal consegui ouvir. Hilda, você está bem? Respondi no mesmo sussurro, confirmando que estava vivo, mas gravemente ferido. Minha perna esquerda está quebrada, ele me disse com a voz embargada pela dor. E acho que tenho algumas costelas fraturadas. E você? Fiz um inventário mental do meu corpo. Senti uma dor lancinante no braço direito. Minha cabeça latejava como se alguém a estivesse martelando, e definitivamente havia algo errado com meu ombro, mas eu estava vivo, e isso era mais do que eu esperava. Estamos mal, mas estamos vivos, sussurrei. Funciona, mas não tem sinal aqui embaixo. Essa foi a parte mais assustadora da nossa situação. Estávamos vivos, mas presos no fundo de um desfiladeiro, feridos e sem meios de nos comunicar com o mundo exterior. Se ninguém viesse nos procurar, morreríamos aqui lentamente de sede, fome ou de nossos ferimentos. Henry, sussurrei, antes que seja tarde demais, preciso que você me conte tudo. Tudo o que realmente aconteceu na noite em que Richard morreu. Meu marido suspirou profundamente, como se esperasse por esse momento há 25 anos. Naquela noite começou ele com a voz trêmula. Richard veio me encontrar na oficina. Estava furioso. Tinha papéis nas mãos, extratos bancários. Mostrou-me provas de que Damian vinha roubando dinheiro das nossas contas há meses. Pequenas quantias no início, depois quantias maiores. Richard estava investigando porque notara discrepâncias em nossas economias.
A dor física se misturou à dor emocional enquanto eu ouvia a verdade que estava escondida há décadas. Richard queria confrontar Damian naquela mesma noite, continuou Henry. Tentei acalmá-lo para convencê-lo a esperar até o dia seguinte, mas ele estava determinado. Disse que não conseguia dormir sabendo que seu irmão mais novo estava nos roubando. E você o seguiu? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Eu segui porque tinha medo do que poderia acontecer. Eu conhecia o temperamento de Richard quando ele ficava bravo, e também sabia bem que eu tinha notado algo estranho em Damian ultimamente. Uma frieza que me arrepiava. Quando cheguei ao desfiladeiro, continuou Henry, encontrei-os gritando um com o outro. Richard segurava os papéis, agitando-os na cara de Damian. Você é um ladrão, gritava. Você está roubando dos nossos próprios pais. Damian negou tudo. Disse que Richard era louco, que estava inventando coisas. Meu coração disparou ao imaginar a cena. Meus 2 filhos se enfrentando no escuro, um acusando o outro de traição. O que aconteceu depois? Henry fez uma longa pausa antes de continuar. Richard disse a ele que se não devolvesse o dinheiro e confessasse tudo, ele mesmo nos contaria a verdade. Damian ficou furioso. Gritou que Richard sempre fora o favorito, que sempre tivera tudo fácil, que era a hora de as coisas mudarem. E então a voz de Henry falhou. Damian empurrou Richard. Não foi um acidente. Ele o empurrou com toda a força deliberadamente. Vi Richard tentando manter o equilíbrio. Vi seus braços se debatendo desesperadamente, procurando algo para se agarrar. Mas era tarde demais. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, misturando-se ao sangue dos meus ferimentos. Por que você nunca me contou a verdade? Henry suspirou profundamente. Porque quando cheguei onde Damian estava, ele estava chorando, tremendo, me dizendo sem parar que tinha sido um acidente, que ele não tinha intenção. Ele me implorou para não te contar nada, que ele não podia te perder também. Mas você sabia que era mentira, murmurei do fundo do meu coração. Sim, mas ele era meu filho, Hilda, meu único filho sobrevivente. Como eu poderia entregá-lo à polícia? Como eu poderia destruir o que restava da nossa família? Sua justificativa doeu tanto quanto meus ferimentos físicos. E o dinheiro roubado, continuei. Damian me prometeu que o devolveria aos poucos. Jurou que tinha sido uma péssima decisão, que estava desesperado, que aquilo nunca mais aconteceria. Mas nunca devolveu um único centavo. Na verdade, ele continuou roubando, e eu fiquei quieta porque cada dia que passava me tornava mais cúmplice do crime dele. Nesse momento ouvimos vozes à distância. Damian e Melissa tinham conseguido encontrar ajuda. Em breve, equipes de resgate estariam aqui, e nossos filhos assassinos desempenhariam o papel de suas vidas, os sobreviventes traumatizados de uma tragédia familiar. As vozes ficavam cada vez mais próximas, acompanhadas pelo som de helicópteros sobrevoando a área. A equipe de resgate chegou e com eles veio o momento mais crucial de nossas vidas. Henry e eu precisávamos tomar uma decisão em questão de minutos. Deveríamos continuar fingindo estar mortos até encontrarmos a oportunidade perfeita para revelar a verdade ou correr o risco de sermos resgatados junto com nossos assassinos? Hilda sussurrou Henry com urgência. O telefone gravou tudo o que aconteceu lá em cima. Temos a confissão de Melissa sobre o plano. Temos Damian admitindo que somos obstáculos. Temos tudo. Mas se nos encontrarem vivos agora, eles podem destruir as evidências antes que consigamos entregá-las às autoridades. Ele estava certo. Se Damian e Melissa percebessem que havíamos sobrevivido e ouvissem suas confissões, eles encontrariam um jeito de nos silenciar para sempre. Desta vez, não seria um acidente. Seria algo muito mais direto e definitivo. Tivemos que esperar pelo momento perfeito. Eles estão aqui embaixo, gritou a voz de Damian lá de cima. Meus pais, por favor, se apressem. Sua performance foi perfeita, sua voz embargada pela dor e pelo desespero. Se eu não soubesse a verdade, teria acreditado que ele era um filho devastado pela perda dos pais. Senhor, fique calmo, respondeu uma voz autoritária, que devia ser a do chefe da equipe de resgate. Vamos descer para avaliá-lo. O senhor e sua esposa podem se mover. Ouvi o som de cordas e equipamentos sendo preparados para a descida. Melissa havia aperfeiçoado seu papel de viúva enlutada. Não acredito que isso aconteceu, soluçou. Estávamos tirando fotos tão felizes. Tudo aconteceu tão rápido. Uma pedra se soltou e eles caíram. Cada palavra era uma facada no meu coração, porque eu sabia que ela repetiria as mesmas palavras para a polícia, para a mídia, para qualquer um que quisesse ouvir sua versão dos acontecimentos. Os socorristas começaram a descer. Eu podia ouvir suas vozes se aproximando. O som de suas botas contra a rocha, o tilintar de seus equipamentos.
Henry apertou minha mão discretamente, lembrando-me de que tínhamos que continuar fingindo, não importa o que acontecesse. Eles chegaram, gritou um dos socorristas ao nos encontrar. Temos 2 pessoas no fundo do desfiladeiro. Ele se aproximou de nós e começou a nos examinar. Mantive os olhos fechados e minha respiração tão superficial que era quase imperceptível. Senti suas mãos procurando o pulso no meu pescoço, seu ouvido perto da minha boca, tentando detectar a respiração. Esta ainda tem pulso fraco, anunciou ele, referindo-se a Henry. A mulher? Não tenho certeza. Preciso da equipe médica aqui imediatamente. Meu coração disparou. O plano estava funcionando. Eles acreditariam que Henry estava à beira da morte, mas ainda vivo, enquanto eu estaria perto o suficiente da morte para não ser uma ameaça imediata. Pelos minutos seguintes, que pareceram horas, os paramédicos trabalharam em nós. Senti que eles colocavam uma máscara de oxigênio em mim, examinavam meus ferimentos e me prendiam a uma maca. O tempo todo, tive que lutar contra todos os instintos do meu corpo que gritavam para eu abrir os olhos, pedir ajuda, parar de fingir. O homem está estável, mas em estado crítico, ouvi um dos paramédicos relatar pelo rádio. A mulher está em estado gravíssimo. O pulso está quase imperceptível. Precisamos transportá-los para o hospital imediatamente. Perfeito. Eles nos levariam ao hospital, onde teríamos a oportunidade de falar com as autoridades sem que Damian e Melissa pudessem nos silenciar. Durante a subida nas maçãs, pude ouvir os soluços fracos de Melissa e as palavras de conforto que os socorristas ofereceram a ela e a Damian. Você foi tão corajosa em sobreviver a isso, alguém lhe disse. É um milagre que você esteja relativamente bem. Se ao menos soubessem que o verdadeiro milagre era que Henry e eu estávamos vivos para dizer a verdade. No helicóptero médico, enquanto voávamos em direção ao hospital, pude sentir a presença de Henry na maca ao lado da minha. Os paramédicos estavam concentrados em mantê-lo estável e, pelas conversas, entendi que ele estava em estado crítico. Os ferimentos dele eram mais graves que os meus e, por um momento terrível, temi que ele pudesse morrer antes que tivéssemos a chance de revelar a verdade. Senhora, ouvi um dos paramédicos me dizer, se a senhora consegue me ouvir, espere um pouco. Chegaremos ao hospital em alguns minutos. Sua voz era gentil, cheia de uma compaixão genuína que contrastava dramaticamente com a falsidade que eu ouvia da minha própria família. Quando chegamos ao hospital, o caos foi imediato. Médicos e enfermeiros corriam de um lado para o outro, gritando ordens médicas que eu não entendia. Fui levado diretamente para o pronto-socorro, onde começaram a tratar dos meus ferimentos. Tive que continuar fingindo estar inconsciente, mas também tive que encontrar uma maneira de me comunicar com alguém em quem pudesse confiar. Doutor, ouvi uma enfermeira dizer, os sinais vitais dela estão estranhos. O pulso dela está mais forte do que esperaríamos para alguém na suposta condição dela. Meu coração disparou. Eles tinham me descoberto. Eu era uma atriz tão ruim que meu próprio corpo estava me traindo. Murmurou o médico. Acontece às vezes em casos de trauma extremo. O corpo tem maneiras misteriosas de se agarrar à vida. Vamos manter contato. A moça. Bem, as próximas horas serão cruciais. Fizemos tudo o que podíamos. Melissa fez um som que supostamente era um soluço de dor, mas para mim soou como um suspiro de alívio. Podemos vê-los? Perguntou Damian. Só por alguns minutos. Precisamos nos despedir, só por precaução. O médico concordou. E logo ouvi passos se aproximando da minha cama. Foi o momento mais perigoso de todos. Tive que convencer meu filho assassino de que eu estava realmente morrendo. Senti a presença de Damian ao lado da minha cama. Sua mão tocou a minha, e tive que me conter para não retirá-la imediatamente. Mãe, ele sussurrou. Se você consegue me ouvir, quero que saiba que eu te amo. Sinto muito que isso tenha acontecido. Suas palavras eram mel envenenado, doces na superfície, mas mortais em sua essência. Melissa se aproximou do outro lado. Hilda, querida, murmurou. Você tem sido como uma mãe para mim. Nunca a esqueceremos. Mentiroso. A única razão pela qual eles não me esqueceriam era porque teriam que viver com a consciência de que me assassinaram. Mas então Damian se aproximou do meu ouvido e sussurrou algo que me gelou o sangue. Espero que tenha aprendido a lição, mãe. Você nunca deveria ter feito tantas perguntas sobre nossas finanças. Algumas verdades são melhores deixadas enterradas, assim como Richard. Naquele momento eu soube que nosso plano tinha dado certo. Damian tinha acabado de confessar e, embora eu não tivesse como registrar, havia uma enfermeira no quarto que ouvirá cada palavra. O sussurro de Damian ecoou em meus ouvidos como uma confissão direta de sua culpa. Ele havia mencionado Richard.
Ele havia admitido que algumas verdades deveriam permanecer enterradas. E o mais importante, ele reconheceu que nossas dúvidas sobre finanças foram o motivo do acidente. Mas eu precisava de mais do que isso. Precisava de uma confissão completa que não pudesse ser mal interpretada ou negada mais tarde. A enfermeira que ouviu o comentário, uma jovem chamada Ins, de acordo com seu crachá de identificação, ficou paralisada ao lado da máquina de monitoramento. Vi através das minhas pálpebras semicerradas seus olhos se arregalarem de surpresa e horror. Ela tinha ouvido algo que não deveria, e sua expressão me dizia que ela entendia perfeitamente as implicações daquelas palavras. O que você disse sobre Richard? Melissa sussurrou, obviamente surpresa com a menção do irmão morto. Damian ficou tenso, percebendo que tinha falado demais. Nada, murmurou. Eu só quis dizer. Bem, a mamãe sempre se perguntou o que realmente aconteceu naquela noite. Acho que não importa mais. Mas importava. E Melissa era inteligente o suficiente para perceber que o marido havia cometido um erro. Damian, ela disse com a voz tensa, vamos. Os médicos precisam de espaço para trabalhar. Eu podia sentir a tensão entre eles, o entendimento mútuo de que eles tinham falado demais no lugar errado. Depois que eles saíram, a enfermeira se aproximou da minha cama. Senhora, ela sussurrou tão baixo que eu mal consegui ouvi-la. Eu sei que a senhora pode me ouvir. O que acabei de ouvir não é normal. Se a senhora estiver em perigo, precisa me avisar de alguma forma. A voz dela tinha uma urgência que me encheu de esperança. Alguém mais estava começando a desconfiar. Muito lentamente, quase imperceptivelmente, movi meu dedo indicador. Foi o menor movimento possível, mas Ins percebeu imediatamente. Meu Deus, ela sussurrou. Ela está fingindo estar inconsciente. Movi meu dedo novamente, desta vez 2 vezes. Sim, escute, disse ela, aproximando-se ainda mais. Vou fingir que estou verificando seus monitores. Se você estiver em perigo por causa daquelas pessoas que acabaram de chegar, mova o dedo 3 vezes. Sem hesitar, movi meu dedo 3 vezes. Ins engasgou. Eles fizeram isso com você. Mais 3 movimentos. A enfermeira se afastou da minha cama e fingiu verificar minha intravenosa enquanto processava o que tinha acabado de descobrir. Percebi em sua expressão que ela estava com dificuldades para decidir o que fazer. Finalmente, ela se aproximou de mim novamente. Vou falar com o médico responsável, ela sussurrou. Mas preciso que você continue fingindo até que possamos te proteger. Entendeu? Movi meu dedo uma vez. Os minutos seguintes foram agonizantes. Ins saiu do quarto e eu fiquei sozinho, esperando e rezando para que ela acreditasse na minha história e tomasse as atitudes certas. Finalmente, ouvi passos se aproximando. Era Ins, acompanhado por um homem mais velho que devia ser o médico-chefe e, surpreendentemente, 2 policiais. Senhora, disse o médico em voz baixa. A enfermeira Ins me contou sobre a sua situação. Se a senhora consegue me ouvir, precisamos que saiba que está segura agora. Os policiais estão aqui para protegê-la. Uma onda de alívio tão intensa quase me fez desistir. Você consegue abrir os olhos? Perguntou um dos policiais. Lentamente, muito lentamente, abri os olhos. A luz do hospital me cegou por um momento, mas aos poucos consegui me concentrar nos rostos preocupados ao meu redor. Graças a Deus, murmurou Ins. Achei que estava ficando louco. Senhora, disse o policial, um homem de meia idade com uma expressão séria. Sou o detetive Johnson. Sabemos que a senhora pode estar em uma situação muito perigosa. Pode nos contar o que realmente aconteceu naquela montanha? Minha voz saiu como um sussurro rouco depois de horas fingindo estar inconsciente. Meu filho e a esposa dele nos empurraram. As horas seguintes foram um turbilhão de declarações, gravações e revelações. Contei ao detetive Johnson tudo o que sabia. A morte de Richard, os roubos de Damian, a pressão para mudar nosso testamento e, finalmente, o plano de nos assassinar na montanha. Mas o mais importante era a gravação no celular de Henry. Seu marido gravou provas? Perguntou o detetive com os olhos brilhando. Sim, respondi. Está tudo no celular dele. As confissões, os planos, tudo. O detetive foi imediatamente ao quarto onde Henry estava sendo tratado. Henry havia recuperado a consciência 1 hora depois de mim e quando o detetive explicou a situação, entregou o celular sem hesitar. Aqui está tudo, disse ele com a voz fraca, mas firme. 2 anos de mentiras e a verdade sobre o que aconteceu hoje. Enquanto os técnicos da polícia analisavam a gravação, Damian e Melissa permaneceram na sala de espera, representando seus familiares devastados para outros visitantes do hospital. Eles não tinham ideia de que sua cuidadosa atuação estava prestes a terminar para sempre. A gravação está clara, anunciou o detetive após 1 hora.
Temos confissões explícitas sobre o assassinato de Richard, admissões sobre roubo de dinheiro e provas diretas de tentativa de homicídio premeditada contra vocês dois. É mais do que suficiente para prendê-los. Mas vocês vão prendê-los aqui? Perguntei, preocupado com a nossa segurança. Se eles perceberem que estamos vivos e falando. O detetive assentiu, entendendo minha preocupação. Já temos policiais em posição. Assim que tivermos o mandado de prisão assinado, vamos prendê-los. Enquanto isso, vocês dois estão sob proteção policial. A ironia da situação não me passou despercebida. Damian e Melissa estavam lá, provavelmente conversando com parentes de outros pacientes, recebendo condolências por nossas mortes, planejando como lidar com nosso funeral e nossa herança. Eles não tinham ideia de que lá em cima, nos quartos do hospital, estávamos destruindo seu mundo cuidadosamente construído de mentiras. Há mais alguma coisa? Perguntou o detetive, puxando uma pasta de papéis. Depois de ouvir sua história, investigamos as finanças do seu filho. Ele não só está falido, como você suspeitava, como também deve dinheiro a pessoas muito perigosas, credores não oficiais que não aceitam desculpas. Meu sangue gelou. Quer dizer que não fomos apenas inconvenientes para ele? Ele confirmou. O detetive disse que você era a única salvação dele. Com a sua herança, ele poderia pagar as dívidas e recomeçar. Sem você, ele provavelmente estaria morto em poucas semanas. Essa revelação acrescentou uma nova dimensão à traição. Ele não nos via apenas como obstáculos. Ele nos via como sua salvação financeira. Nossa morte não foi apenas conveniente para ele. Foi absolutamente necessária para sua sobrevivência. E o que acontecerá com nossos netos? Perguntei, sentindo uma nova onda de dor ao pensar nos filhos inocentes de Damian e Melissa. Os serviços sociais ficarão com a custódia temporária deles, respondeu o detetive gentilmente. Mas, pelo que entendi, você pode solicitar a custódia assim que se recuperar dos ferimentos. A ideia de criar os filhos dos nossos próprios assassinos era avassaladora, mas também era a única maneira de garantir que algo de bom sairia desse pesadelo. Essas crianças eram inocentes e mereciam a chance de crescer em um lar onde o amor fosse real, não fingido. Está na hora, anunciou o detetive quando um policial entrou na sala com papéis na mão. Os mandados estão assinados. Vamos prendê-los agora. Pela janela do meu quarto, que dava para o estacionamento do hospital, pude ver policiais se posicionando discretamente. O momento que eu esperava há 25 anos finalmente chegou. Damian Black e Melissa Black. Ouvi a voz firme do policial responsável. Vocês estão presos pelo assassinato de Richard Black e pela tentativa de assassinato de Hilda e Henry Black. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então a voz histérica de Melissa. Do que você está falando? Nós somos as vítimas aqui. Nossos sogros morreram em um acidente. Senhora, respondeu o policial calmamente. Seus sogros estão vivos e forneceram provas cabais dos seus crimes. Houve um momento de silêncio absoluto, seguido por um grito de desespero de Damian. Isso é impossível. Nós os vimos morrer. Eles estavam mortos. Sua confissão involuntária foi registrada pelos registros policiais, acrescentando mais uma evidência ao caso. Pelo rádio, ouvi Melissa começar a culpar Damian. Foi tudo ideia dele. Eu não queria fazer nada disso. Ele me forçou. E Damian, em desespero, gritou: foi você quem sugeriu o penhasco. Você planejou tudo isso. Em questão de minutos, a aliança que durou anos se desfez enquanto cada um tentava salvar a própria pele. O detetive Johnson voltou ao meu quarto 1 hora depois com uma expressão de satisfação misturada com tristeza. Eles estão presos e a caminho da delegacia, informou-me. Os dois estão tentando se culpar, o que só fortalece o nosso caso. Mas há mais uma coisa que preciso lhe contar. O que mais? Perguntei, embora não tivesse certeza se meu coração aguentaria mais revelações. Durante a prisão, encontramos isto na mochila do seu filho, disse ele, mostrando-me um pequeno gravador digital. Aparentemente, ele vinha gravando as conversas com você e seu marido nas últimas semanas, provavelmente procurando evidências de que você suspeitava de algo. Meu sangue gelou. O que isso significa? O detetive suspirou. Significa que ele sabia que você estava começando a descobrir a verdade. A viagem à montanha não foi uma decisão espontânea. Foi uma resposta direta às suas suspeitas. Em uma das gravações, você pode ouvir claramente Melissa dizendo a ele: temos que agir rápido antes que eles chamem a polícia. A profundidade do planejamento e a frieza dos cálculos me deixaram sem fôlego. Eles não tinham apenas planejado nos matar. Estavam monitorando nossas conversas, avaliando o nível de perigo que representávamos para eles. Éramos ratos em um labirinto, e eles eram cientistas observando cada movimento nosso.
Há algo mais, continuou o detetive, que descobrimos na investigação das finanças dele. Seu filho não só devia dinheiro a credores perigosos, como também falsificou sua assinatura em vários documentos tentando acessar suas contas bancárias. Se você tivesse morrido naquela montanha, ele teria acesso imediato a todos os seus recursos. Cada nova revelação era como uma nova facada. Meu próprio filho não só planejava me matar, como também vinha me roubando ativamente, falsificando minha assinatura e violando todos os princípios de confiança familiar. Eu tentei incutir nele uma ideia. Quanto dinheiro ele roubou no total? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber. Cerca de $50 mil nos últimos 5 anos, respondeu o detetive. Pequenas quantias que ele achou que você não notaria, mas que somadas, somam uma quantia significativa. O dinheiro que Henry e eu economizamos ao longo de décadas de trabalho duro, centavo por centavo, estava financiando a vida de luxo do nosso filho, enquanto ele planejava nosso assassinato. Os dias seguintes no hospital foram um turbilhão de entrevistas policiais, visitas de advogados e ligações da mídia que havia divulgado a história. A imprensa local havia intitulado o caso como a traição familiar mais horrível da década, e repórteres de todo o país queriam ouvir nossa versão dos acontecimentos. Minha irmã Arrie chegou da cidade vizinha chorando e me abraçando como se não me visse há décadas. Hilda, ela repetia sem parar. Eu sempre soube que havia algo estranho em Damian depois da morte de Richard, mas nunca imaginei que ele fosse capaz disso. Suas palavras me confortaram porque confirmaram que meus instintos maternais não estavam completamente cegos. E as crianças? Perguntei sobre meus netos que agora estavam sob custódia temporária dos serviços sociais. Eu os vi ontem, respondeu Arrie, triste. Eles estão confusos, perguntando por que os pais não podem voltar para casa. São muito jovens para entender o que realmente aconteceu. O advogado que contratamos, o mesmo Albert que preparou o nosso testamento, veio nos ver com notícias sobre o processo legal. O caso é sólido, ele nos garantiu. Com as gravações, as confissões durante a prisão e todas as provas financeiras, é quase impossível que eles escapem de condenações significativas. Mas então ele acrescentou algo que me arrepiou até os ossos. No entanto, eles estão tentando negociar uma confissão de culpa menor, alegando que foi um crime passional, não premeditado. Um crime passional? Exclamei, indignada. Eles planejaram isso durante semanas, compraram equipamentos especiais e escolheram o lugar perfeito. Albert assentiu gravemente. Eu sei, e temos provas de premeditação, mas os advogados deles vão argumentar que foi uma decisão desesperada, tomada sob extrema pressão financeira. A ideia de que poderiam receber penas reduzidas por seus crimes me encheu de fúria. Eles tinham assassinado Richard. Tentaram nos assassinar. Roubaram nosso dinheiro durante anos. E agora queriam se apresentar como vítimas das circunstâncias. O que podemos fazer para garantir que eles recebam o que merecem? Perguntei. Testemunhe, respondeu Albert simplesmente. Seu depoimento, somado a todas as provas, será crucial para que o júri entenda a verdadeira natureza desses crimes. Mas eu o aviso, será emocionalmente devastador encarar seu filho no tribunal. Ele estava certo. A ideia de olhar Damian nos olhos durante o julgamento, de ouvir seus advogados tentarem justificar o injustificável, de reviver publicamente cada momento daquele pesadelo era avassaladora. Mas era o que eu tinha que fazer por Richard, por nós e pelos meus netos, que merecem saber a verdade sobre seus pais. 3 semanas após a prisão, Henry e eu finalmente pudemos ir para casa. Nossos ferimentos estavam curados o suficiente para nos permitirmos nos mover, embora ele ainda precisasse de muletas e eu estivesse com o braço engessado. A casa parecia estranha, como se fosse o cenário de uma peça depois que todos os atores já tivessem ido embora. Tudo estava exatamente como havíamos deixado no dia do nosso passeio em família. A louça do café da manhã ainda estava na pia. A cama estava desarrumada. As flores que Damian me trouxe naquela semana ainda estavam na mesa da cozinha, agora murchas e mortas. Foi como se o tempo tivesse parado no momento em que nossas vidas normais terminaram para sempre. Você acha que algum dia seremos felizes novamente? Perguntei a Henry naquela primeira noite, enquanto estávamos deitados em nossa cama familiar. Ele me abraçou com o braço ileso e suspirou profundamente. Não sei, Hilda, disse ele. Mas estamos vivos. Temos a verdade do nosso lado e pela primeira vez em 25 anos, não precisamos conviver com segredos. O julgamento começou 6 meses depois. No dia em que eu deveria depor, olhei Damian diretamente nos olhos pela primeira vez desde a prisão. Não vi remorso nem dor. Não vi o filho que criei. Eu vi um estranho frio e calculista que se disfarçou de meu filho durante décadas.
Quando terminei meu depoimento, depois de relatar cada detalhe horrível de nossa experiência, falei com ele diretamente do banco das testemunhas. Damian, não sei quem você é, mas você não é mais meu filho. Meu filho morreu na noite em que você matou Richard, e o que vive no lugar dele há 25 anos é um monstro que eu, sem querer, ajudei a criar. O júri deliberou por 3 dias antes de considerar Damian culpado de homicídio de primeiro grau pela morte de Richard e tentativa de homicídio de primeiro grau pelo que ele nos fez. Melissa recebeu a mesma condenação de cúmplice. Ambas foram sentenciadas à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Agora, um ano depois, Henry e eu iniciamos o processo de adoção formal de nossos netos. Elas são crianças lindas e inocentes que merecem uma chance de crescer sabendo que é o amor verdadeiro, não o amor manipulador e tóxico que receberam de seus pais biológicos. Todas as noites, quando os coloco na cama, conto-lhes sobre o tio Richard, o irmão que nunca conheceram. Conto-lhes sobre a sua bondade, a sua honestidade, o seu sonho de